Fala, amigos da TVL, está começando Meia Hora. A partir de agora vamos abordar o futebol, o esporte amador de um modo geral, e hoje eu convidei para participar do programa a Maiara, que é central jogadora de handebol, veste a camisa de Blumenau nas competições em que a equipe blumenauense disputa, e há uma expectativa muito grande em relação à sua participação também vestindo a camisa da seleção brasileira, ela que fez parte do grupo campeão recentemente na Sérvia e que está naquelas expectativas futuras também, inclusive para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil em 2016. Nós vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série D, Metropolitano conhecendo seus adversários para a competição nacional, a Copa do Mundo está chegando aí. Enfim, são assuntos que nós vamos abordar a partir deste instante e nos próximos 30 minutos aqui no Meia Hora Esportiva. Maiara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Meia Hora. Eu que agradeço, mesmo. Bom, você tem uma trajetória vencedora, né, no handebol. Começou cedo? Eu comecei bem cedo, né, porque eu venho de uma família que pratica handebol. Minha mãe foi atleta do meu pai. Eu comecei o handebol com meu pai como técnico. Então, eu costumo falar assim que eu já conheci o handebol desde a barriga da minha mãe, né? E foi assim, foi paixão desde pequena e não consigo ir parar. Teu pai já era jogador? Não. O meu pai chegou a jogar um pouco, mas ele teve um problema logo no ombro, aí não quis operar, quis se dedicar, desde jovem, assim, ele já começou a ser técnico de basquete, e o irmão dele mais velho trabalhava com o handebol, e daí o irmão dele mais velho ia sair da cidade para uma outra cidade, e acabou colocando ele no lugar para substituir, e foi assim que ele começou. E a mãe tinha algum envolvimento com essa modalidade, não? A minha mãe começou a treinar handebol com o meu pai quando ela tinha 16 anos, 14 anos. Quando ela tinha 14 anos, ela começou a praticar handebol. Bom, você é fruto dessa relação que tem afinidade com o handebol. Agora, tem mais irmãos e irmãs na família que gostam? Como é que é? Tem, a família toda praticante de handebol. Eu sou a mais velha, aí eu tenho um irmão, 3 anos mais novo, que é atleta de handebol também. Ele tentou, assim, sair, jogar para alguns times, só que o meu irmão, ele era um pouco preguiçoso, assim, para treino, para acordar cedo. Então, ele teve uma certa dificuldade para isso, aí logo ele voltou para casa e continuou jogando, assim, só pela cidade com o meu pai, lá na cidade de Marialva. E tem o caçulinha de 9 anos, que também já começou a treinar. Ele ia brincar, assim, desde os 7 ele já ia, não tinha quem ficar, assim, na parte da manhã, ele ia com meu pai para os treinos. Começou a brincar e agora ele se dedica um pouco ao handebol e ao futebol. Começou há pouco tempo a treinar futebol também. Esse teu sotaque não nega na identidade do norte do Paraná. Eu tenho sotaque bem puxado e principalmente agora esses últimos meses, no final do ano, assim, eu fiquei bastante tempo em casa no Paraná, fazia tempo que eu não ficava tanto tempo assim, e daí pega um pouco mais, assim, o sotaque. Como é que é a cidade mesmo? Marialva. Pertence àquela região de Maringá, né? 15 quilômetros de Maringá. Uma região bonita, né? Bem pertinho, muito bonita. Se plantou muito Marialva, café ali no passado, né? Marialva, capital da uva fina, muito conhecida tem lá a festa da uva e muito conhecida pelo cultivo da uva lá. Pois é, mas você na verdade nasceu em Arapongas. Isso, sou nascida em Arapongas, minha família por parte de pai e de mãe é toda de lá. Mas a gente saiu logo, no começo assim, a gente era um pouco cigano. Morei já em várias cidades, porque o meu pai logo se formou em educação física e era professor efetivo, então ele tinha que ir para onde sobrava aula. Então, logo que ele se formou, a gente primeiro foi morar em Rondônia, e daí de lá a gente foi morando em várias cidades diferentes, então eu morei assim um ano e meio em Arapongas. Maiara, você já revelou por que você escolheu esse esporte. Mas, claro, teve a influência dos pais, mas é preciso querer. E você quis muito? Ah, sim. Eu tive, assim, fui muito agraciada, porque a minha família nunca me obrigou a fazer nada. Sempre me ajudaram a escolher o melhor caminho, que eu estivesse feliz, que eu estivesse contente. Então, em nenhum momento meu pai me obrigou a jogar o handebol, né? Eu fui indo porque eu fui gostando. Claro que tá no meio, né? A ajuda nisso, então a família toda ali falando de handebol, vivendo handebol. Isso influenciou um pouco, mas é claro que se eu não tivesse a paixão por isso e querer mesmo me dedicar a isso, eu não teria continuado. Pois é, eu falei há pouco em sotaque e tem alguns hábitos que a gente
esporte de fato arraste, traz de berço. Por exemplo, eu sou daquela região da Serra, no Rio Grande do Sul, e lá os gringos falam handebol. Eu sei, então aquela coisa de cada um tem a sua a pronúncia diferente. A gente escuta várias pronúncias aqui. Aliás, vocês jogaram com as gaúchas lá de Caxias agora na Copa Brasil, né? Sim, jogamos a semifinal contra Caxias. É, uma equipe forte também. Uma equipe que está crescendo bastante, tem umas jogadoras novas aí, umas revelações. E o técnico lá faz um trabalho muito bom. E não é à toa que está aí sempre entre os 4, 5 melhores equipes do Brasil. Maiara, eu tenho dito aqui, porque eu tive a oportunidade também quando criança, lá na aula de educação física, e a gente pratica esse esporte, né? E alguns se identificam. E é difícil você sair por aí na rua e não encontrar alguém que quando foi para a escola não jogou handebol. Né? É verdade. Você ouve muito disso? É verdade. Agora, é engraçado, né, que com o título mundial, o handebol ficou bem visto, assim, na mídia, entre as pessoas, e se escutou muito falar de handebol. E assim, todo mundo, por onde eu passava, assim, você é Maiara, joga handebol, ou se não eu falava que praticava esporte, o que você joga? Handebol. Nossa, eu joguei isso na escola. A maioria das pessoas falou isso. Eu já joguei handebol. Deu, na escola. Então a gente escutava bastante isso aí nesse tempo que o handebol começou a ser mais visto. No meu tempo de criança na escola, eu brinquei um pouco no gol. Olha que eu peguei legal. Mas também só foi o tempo de escola, lá da 4ª, 5ª, 6ª série. Faz tempo, viu? Não é à toa que o handebol é um dos esportes mais praticados, né? Foi, durante muito tempo, o primeiro esporte praticado nas escolas. Acho que agora está o segundo, se eu não me engano. E nem era em quadra, era um campinho de futebol de grama mesmo. Porque os professores variavam essa história de outras modalidades para poder exercer a questão da educação física. Mas vamos rodar um pouquinho aí pelo Brasil, até para a gente atualizar o nosso telespectador em relação ao futebol, já que falamos nele, porque o Campeonato Brasileiro de Futebol segue nesse final de semana. Nós vamos ter a realização de mais uma rodada. Na verdade, a rodada já começou na quarta-feira com a vitória do Goiás sobre o Botafogo por 2-0. O jogo foi disputado em Juiz de Fora, que o Goiás cumpriu perda de mando de campo. O Botafogo ganha do Criciúma de 6, depois toma de 2 do Goiás, vai entender. Cruzeiro e Coritiba vão jogar neste sábado às 18h30, no domingo 4 horas, lá na tua cidade ou na tua região, no estádio Willie Davis, em Maringá, tem Atlético Paranaense e Chapecoense. Nós vamos ter Flamengo e São Paulo, a estreia do Ney Franco no comando do Flamengo. Corinthians e Figueirense vão inaugurar o estádio de Itaquera, que vai abrigar o primeiro jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia no dia 12 de junho. Teremos o jogo Grêmio e Fluminense na Arena em Porto Alegre. Sabe por que eu pulei Sport e Bahia? Porque o jogo foi adiado para depois da Copa do Mundo. É que a greve da Polícia Militar Pernambucana fez com que esta partida fosse adiada. Foi uma decisão da CBF, mesmo que a greve tenha acabado. Vamos retornar na tabela aí, porque tem outros jogos ainda neste final de semana. No domingo, no horário das 18h30, Vitória e Palmeiras, Criciúma e Internacional lá no Heriberto Ilse, no sul do estado, Santos e Atlético Mineiro são os jogos então deste domingo, completando a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem na liderança nesse instante duas equipes, que o Goiás, com um jogo a mais, se igualou ao Internacional com 10 pontos. Fluminense 9, Corinthians 8, a turma dos 7 pontos. Bahia, Cruzeiro, Sport e Grêmio. Com 6 pontos, Palmeiras, São Paulo e ainda o Santos. Com 5 pontos, o Vitória, o Botafogo, o Atlético do Paraná, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão com 4. Já na zona de rebaixamento, 3 catarinenses. Criciúma e Coritiba, com 3. A Chapecoense tem 1. Figueirense ainda não pontuou, não marcou gols. O Campeonato Brasileiro esse ano não está sendo dos melhores não para os times de Santa Catarina. Você tem alguma paixão clubística por um desses clubes aí, outros que não estão na Série A, Maiara? Eu já acompanhei mais o futebol, assim, depois que... Principalmente o futebol aqui no Brasil. Depois que eu fui jogar na Europa, assim, um pouquinho menos. Mas eu tenho um carinho mais especial, assim, pelo São Paulo. Acompanho mais, assim, a equipe de São Paulo. Ultimamente está deixando a gente um pouco triste aí, mas quem sabe possa melhorar, né? É o que a gente espera. Todo torcedor são paulino acho que espera isso. Pois é, Maiara. Passando aquele tempo de escola e aí caminhando pelo lado de buscar uma carreira na modalidade.
qual foi o clube, como você começou a se dedicar ao esporte e ser atleta definitivamente? Quando eu treinava na minha equipe em Marialva, lá com o meu pai, na escola, eu recebi primeiro propostas com bolsa de estudo, com passes e uma ajuda de custo para jogar na cidade de Maringá. Então comecei a sair assim, o caminho foi mais pertinho de casa ali, e depois daí começaram a vir participar de torneios de brasileiros e os técnicos, né, as outras equipes começam a ver, e daí comecei a receber propostas. Em 2003 foi quando eu fui para Paulínia, em São Paulo, trabalhar com a Rita Orsi, que é a nossa supervisora agora na seleção brasileira. Em 2004 aí eu recebi uma proposta, fui para Londrina, fiquei lá o ano de 2004, e em 2005 recebi a proposta de vir para Blumenau e fiquei aqui até 2007. E foi quando eu tive a oportunidade de ir para fora, tive uma proposta numa equipe da Espanha, León, na Espanha, e aí fiquei 6 anos na Europa. Pois é, mas aqui em Blumenau você disputou 2 edições dos Jogos Abertos, né? Isso, participei das de 2006 e 2007, em Joaçaba e Jaraguá do Sul. Pois é. E aí, bom, naquela época a Concórdia não era tão adversária complicada como está sendo agora, né? A Concórdia cresceu bastante, começou a fazer jogos equilibrados e agora é o que bate de frente aqui com o Blumenau, nos Jogos Abertos, em Liga Nacional, em Copa Brasil. Pois é. Nos Jogos Abertos do ano passado aqui foi no detalhe que o Blumenau deixou escapar, né? E esse ano nessa Copa Brasil foi por 1 gol na decisão. Exatamente. Vem já alguns jogos que o vitorioso sai nos detalhes, né? E é isso que a gente está tentando agora trabalhar para poder ver o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Que em vez da gente perder nos detalhes, poder ganhar nos detalhes. Porque na fase de classificação, o Blumenau fez uma boa campanha, passou por um Moarama, as meninas lá, que falamos há pouco do Caxias, a Americana também, né? Isso. E aí, Concórdia, cidade sede, uma equipe que já vem brigando de igual para igual com o Blumenau e ultimamente, como falamos, levando a melhor. Lá em Concórdia tem jogadores que jogam contigo na seleção também, né? Tem. A Amanda é uma jogadora que esteve comigo no Mundial, onde a gente foi campeã. E tem a Jéssica, goleira, que está vindo agora nas últimas convocações, tem estado também. Agora foi um jogo, como dissemos, uma derrota por 1 gol, foi muito equilibrado, né? Sim, foi do começo ao fim ali, sempre acabamos o primeiro tempo 10-10 e o primeiro tempo muitas vezes a gente 1 gol na frente, empatava, no segundo tempo elas 1, 2 gols na frente e aí conseguimos buscar, só que daí no final a gente acabou perdendo de 1 gol. Vamos seguindo no Campeonato Brasileiro, agora da Série B, né? Campeonato Brasileiro de Futebol, Série B, rodada que iniciou também na terça-feira e que segue agora essa semana, né? Nós vamos ter Paraná Clube Boa Esporte nesta sexta-feira, 21 horas, é o único jogo marcado para a noite desta sexta-feira. Eu falei que a rodada começou na quinta-feira porque Oeste e Ponte Preta empataram por 1-1. Naquele jogo teve um fato inédito. O torcedor do Oeste, lá na cidade de Heliópolis, foi impedido de entrar calçando chinelo. Precisaram deixar os chinelos de fora do campo. Eu não sei se depois acharam o par certo quando foram embora. Eu já vi que tem outros instrumentos que não se pode ir a campo, como o guarda-chuva, uma sombrinha, outra, aquela pontuda. Mas ali foi inédito. Torcedor na arquibancada, a televisão mostrando no detalhe, o pessoal sem calçar os chinelos. Bom, então o campeonato segue. O Avaí recebe o Ceará na ressacada às 16h20 deste sábado. O Joinville joga à noite, 21 horas, contra o Atlético de Goiás. O jogo do Vasco da Gama com o Náutico foi adiado para o dia 6 de junho. Também por conta da greve da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. A exemplo do jogo Sport Bahia na Série A também foi adiado, só que esse do Vasco com o Náutico tem data já agendada, é a mesma do jogo Avaí e Sampaio, que será disputado lá no Maranhão, em São Luís, no dia 6, por conta dessa partida ter sido transferida, que choveu demais em São Luís na semana passada. Bom, a Série B tem na liderança o Joinville. Sim, o nosso representante aqui do estado, o Joinville Esporte Clube, que ganhou aqueles pontos, né, da Portuguesa no STJD. O Joinville é líder
com 12 pontos. O América Mineiro tem 10, Vasco da Gama, ABC, Ceará e Ponte Preta estão com 7. Luverdense 6, Náutico, Bragantino Oeste com 5, Sampaio Correia com jogo a menos, a exemplo do Avaí, Paraná, América, Potiguar, Boa Esporte, Casa e Santa Cruz com 4. O Avaí tem 3, um jogo a menos, repito, Atlético de Goiás 3 pontos, a Portuguesa tem 2. O Vila Nova, 1 ponto, é a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Da Série B, vamos para a Copa do Brasil. Esta semana definiu alguns classificados, jogos de ida. Nós tivemos Botafogo da Paraíba 1, Santa Cruz também 1. A Chapecoense perdeu em casa para o Ceará por 2-1. Que draga fase essa da Chapecoense, hein? E nos outros jogos, ainda no jogo de ida, o Paysandu nesta quinta-feira venceu o Sport 2-1. Jogos de volta. Náutico 2, América Potiguar 0. O América classificou, Avaí classificou porque venceu a Asa de virada 2-1. Palmeiras venceu o Sampaio por 3-0, passou de fase e vai pegar o Avaí na próxima fase. O Bahia venceu o América Mineiro 2-1, Atlético de Goiás 1, ABC 2, Internacional 4, Cuiabá 1, Santos 4, Princesa dos Solimões 2. O Santos, exemplo do Internacional, do ABC, passaram de fase, seguem adiante na Copa do Brasil. Maiara, há pouco nós falamos sobre esse Mundial conquistado na Sérvia. Foi o grande momento da modalidade para o Brasil, né? Sim, foi histórico para o handball do Brasil e é uma sensação assim, inexplicável. A gente fala, só quem estava lá para saber, assim, só quem vive o handball sabe também, né, todas as dificuldades que a gente passa com a modalidade aqui no país e com a ajuda que foi esse título para o crescimento do esporte aqui. Não foi só vocês que estavam lá que sentiram isso. Nós que estávamos aqui assistindo aos jogos, e aí, com detalhe, você e a Duda, que tem já identidade com Blumenau, então a nossa torcida, a torcida dos blumenauenses, foi muito maior, sabe? Sim, eu recebi bastante carinho, bastante palavra de apoio pelas redes sociais do pessoal aqui de Blumenau, dos amigos e todas as pessoas que sempre torceram pelo handball aqui. E vocês acabaram derrubando equipes favoritas, tradicionais, né? Sim, a gente foi assim como a equipe assim, o Brasil vai dar trabalho, vai complicar alguns jogos aqui, mas ninguém acreditava que o Brasil pudesse chegar tão longe. Ali mesmo dentro do Mundial a gente escutou de equipes falando, técnicos, jogadoras falando, o Brasil só ganhou esse jogo porque outra equipe jogou mal. O Brasil só passou de fase, até então falavam, né? O Brasil só passou de fase porque a chave era mais fácil. Só que depois, quando vê o primeiro, o segundo e o terceiro lugar do Mundial, foi o primeiro, o segundo e o terceiro do nosso grupo. E foi considerada essa conquista uma zebra para os europeus lá que praticam essa modalidade, não? No começo eles viam a gente chegando assim como isso, a gente chegou na sorte. Mas depois acho que eles começaram a ver assim, porque até a gente teve que jogar 2 vezes contra a equipe da Sérvia e contra a equipe da Dinamarca, porque estavam na nossa chave e depois a gente cruzou semifinal e final com elas. Então aí eles acho que começaram a ver que a gente estudou elas e a gente mesmo assim não conseguimos. Jogamos 2 vezes e não conseguimos vencê-las. Então, aí eles viram que tem mérito no trabalho isso também. E o handebol, lá em alguns países, Macedônia, Áustria, Hungria, né? A Dinamarca, como você falou, é um esporte, é o número 1, digamos. Sim. É como o futebol para nós aqui. Noruega, Dinamarca, Alemanha, o handebol é como o número 1 mesmo lá. A Alemanha não tanto, né? Porque a Alemanha, acho que o futebol ainda está... Mas é forte. O pessoal acompanha muito, assim, é que nem futebol, assim, lá. E é só mulher ou os homens também têm espaço nessa modalidade, naquela região da Europa? Não, ainda assim, é muito mais bem visto o handebol masculino que o feminino. Tem mais prestígio ainda que o feminino. E vocês, quando saem assim para o shopping, para as ruas, são assediadas? É preciso ter aquela tietagem de autógrafo, fotos? Quando a gente estava assim, nesse começo, assim, após o Mundial, logo que a gente chegou do Mundial, assim,
teve bastante gente pedindo para tirar foto e tal. Quando a gente está em cidades mais grandes, as pessoas não reconhecem tanto, mas na minha cidade eu virei quase uma celebridade. Imagino. Não só na tua cidade, Brasil inteiro, porque vocês merecidamente receberam, né, os nossos cumprimentos, enfim, vocês fizeram algo inédito, né? Porque Sim, foi a primeira conquista desse porte das meninas do Brasil, né? Foi bem bacana, assim, até teve um episódio, a gente, quando estava vindo embora da Sérvia para o Brasil, a gente encontrou no aeroporto na Itália, se eu não me engano, que a gente fez escala, ou na Holanda, não me lembro muito bem, mas estavam as pessoas, os torcedores do Atlético Mineiro, que foi para assistir o Atlético no jogo do Mundial, acho que na teve final lá, né? do Mundial de Clubes. Na final do Mundial. Aí quando viram, todo mundo perguntava, vocês são as meninas do handball que foram campeãs ontem? A gente falou, meu Deus, não tem explicação porque vocês fizeram, a gente acompanhou. Aí teve um que falou, a gente foi para torcer pro Atlético, infelizmente a gente ficou triste, mas a gente ficou feliz, teve vocês lá representando o Brasil. Eu acho que o Atlético acabou nem chegando na final, né? Foi eliminado na semifinal pro Casablanca, né? Acabou sendo eliminado. Mas enfim, falar no Atlético, é o atual campeão da Libertadores da América. Só que agora sobraram 4 times na Libertadores da América e nenhum brasileiro nas semifinais. Aí, ó, nos jogos desta semana, jogos de volta, Arsenal 0, Nacional do Paraguai 0. O Nacional ganhou em casa por 1-0, então passou de fase. O time paraguaio, pela primeira vez o Nacional chega a uma semifinal. O Cruzeiro empatou em casa com o São Lourenço em 1-1, perdeu lá na Argentina por 1-0. Esse São Lourenço está sendo movido pela fé do Papa Francisco. O Bolívar venceu o Lanús por 1-0, também classificou, e o Defensor ganhou do Nacional da Colômbia por 1-0, já tinha vencido o jogo lá em Medellín por 2-0. Então, as semifinais da Taça Libertadores de América vão ser disputadas só a partir do dia 23 de julho, depois da Copa. Jogos de ida na Argentina, São Lourenço e Bolívar, no Paraguai, Nacional e Defensor. Aí inverte o mando de campo para o dia 30, com os jogos de volta, Bolívar e São Lourenço, Defensor e Nacional. Desses 4 aí, ninguém ganhou a Taça Libertadores. Nós vamos ter uma semifinal, final inédita nesta competição. Esta semana ficaram definidos as chaves, as 6. Na verdade, são 7 chaves de 5 e uma de 6 dos 41 times que vão disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Começa depois da Copa do Mundo, segunda quinzena de julho. Os catarinenses, no grupo 7, o Guarani da Palhoça, Cabo Friense do Rio de Janeiro, Ituano, campeão paulista, Maringá, vice-campeão paranaense, e o Brasil de Pelotas. Grupo 8, Metropolitano, Pelotas, do Rio Grande do Sul, Penapolense, que tirou o São Paulo, Maiara nos pênaltis, no Morumbi no Campeonato Paulista, o Londrina, campeão do Paraná, e o time do Boa Vista, do Rio de Janeiro. São os 2 grupos onde estão os catarinenses. Agora fica a expectativa da CBF divulgar a tabela desta competição. Bom, vocês estão aguardando o Mundial agora, convocação para a seleção brasileira, para outras competições, treinamentos. Sim. Esse ano a gente não tem nenhum campeonato importante com a seleção brasileira, mas a gente está se preparando, vai ter fases aí até agora em junho, do dia 2 ao dia 15, a gente vai estar em Joinville, treinando ali. Vamos fazer uns amistosos contra a equipe dos Estados Unidos e da Tunísia. E depois teremos fases em outubro, novembro, dezembro, só como preparação mesmo para o ano que vem, que tem o Mundial. Temos o Pan-Americano no meio do ano, né, os Jogos Pan-Americanos, e o Mundial na Dinamarca, em dezembro. Buscando o bi, daí. Isso. E aí já serve de prévia para os Jogos Olímpicos, né, que vão ser aqui no Brasil em 2016. Parece que é o ano que vem o Mundial, no outro a Olimpíada, mas logo está aí. Não, passa rápido. A gente falou, a gente acabou de ser campeã, já no ano que vem já tem outro Mundial e a gente quer ir com tudo para mostrar que não foi por sorte que a gente ganhou esse Mundial. Bom, aqui no Brasil a expectativa do handebol de Blumenau participar da Liga Nacional, né? Isso. É dúvida ainda em relação à participação no Campeonato Estadual? Eu não tenho a certeza, eu acredito que a gente participe do estadual, mas a Liga Nacional é certa e convido todos os blumenauenses para ir acompanhar o handebol de Blumenau aí e torcer, né? Maiara, e tu vai ficar em Blumenau? Vamos ver.
Temos algumas propostas aí de equipes da Europa, mas ainda tô vendo qual que vai ser a Dá para fazer um melhor. pé de meia, não, jogando handebol? Bom, eu por enquanto estou conseguindo sobreviver somente do handball e ir juntando um dinheirinho para pensar no futuro, né? Que o handball não é para a vida toda. Essa coisa de jogar aqui, jogar ali, acaba interrompendo alguns sonhos ou objetivos. Foi o teu caso na faculdade, né? Eu tive que fazer algumas escolhas, não consegui terminar a faculdade, só fiz 2 anos e meio de fisioterapia, tive que trancar, mas consegui durante esse período, quando eu estava na Espanha, fiz um curso de massagem, agora estou aproveitando para fazer curso de inglês e fazendo algumas coisas que possam ajudar lá na frente. A família continua no Paraná. A família continua lá, sofrendo, torcendo e sentindo saudades. Mayara, aqui em Blumenau nós vamos ter no domingo o campeonato amador promovido pela Liga Blumenauense de Futebol. São os jogos de volta da competição, Salto do Norte e Atlético, no campo do Salto do Norte, e lá em Apiúna, Asa Branca e Tupi. Nos jogos de ida, Atlético e Salto 2-2, se der de novo empate, tem prorrogação com vantagem para o Salto do Norte. E o Asa ganhou bem fora de casa lá em Gaspar por 3-0, então tem uma vantagem considerável no jogo de volta. Quem passar aí desses dois confrontos, deste domingo, eles decidem o campeonato promovido pela Liga Blumenauense de Futebol. E hoje, sexta-feira, às 20h15, o futsal de Blumenau, a DERG, joga diante do futsal Floripa. Você que gosta dessa modalidade pode acompanhar, inclusive, pela rádio Blumenau, que transmite a partida de Florianópolis a partir das 8 da noite. Bom, nesse período, então, entre uma competição e outra, folga ou continuam no batente treinando lá com o Sérgio Graciano? Não, já voltamos, tivemos uns diazinhos aí para descansar o corpo, recuperar um pouco, né, que foram 5 jogos seguidos, mas ontem já voltamos a treinar sem folga, hoje treina de novo e segue normal aí para se preparar para as próximas competições. Mayara, você é uma jogadora de seleção brasileira, uma jogadora campeã do mundo na tua modalidade, então acaba sendo espelho para outras meninas e até meninos que querem andar por esse caminho do handebol. Você sentiu que depois dessa conquista tem muita gente abraçando, querendo treinar, praticar handebol? Senti, escutei já alguns professores e alguns alunos vindo falar que começaram a jogar handebol ou aumentou o número de alunos na escola querendo praticar o handebol por causa desse título que, né, fez assim, criou essa vontade nas crianças de querer praticar. Então eu escutei bastante, assim, e pra gente, assim, é muito gratificante, porque a gente luta para que o esporte cresça e apareça aqui no Brasil mais e mais. A atleta sofre muito naquela véspera do jogo, de uma noite, a noite anterior, por exemplo? A vida de atleta, eu falo assim, atleta não é normal. E tem todo, acho que o nervosismo faz parte, a gente costuma falar que a partir do momento que não tiver um nervosismo antes do jogo, pode parar de jogar handebol. Então é normal sim, aquelas borboletinhas no estômago, à noite ficar pensando muito o que você vai fazer no outro dia no jogo, pensar bastante, ficar nervosa, não conseguir dormir direito, então isso tudo faz parte. E aos poucos a gente vai acostumando, né, quando sentir mais ou menos isso. É do jogo. Faz parte. Mayara, quero te agradecer por estar aqui conosco, Eu muito que agradeço. obrigado. Sucesso, que você continue nos dando a alegria aí com a camisa de Blumenau, ou seja lá com a camisa da Seleção Brasileira. Obrigada, eu que agradeço. Mayara, jogadora de handebol aqui de Blumenau, também da Seleção Brasileira, foi a nossa convidada hoje no Meia Hora Esportiva, que está chegando ao seu final. Está chegando aí já o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos um grande abraço, bom final de semana.